O mantimento. Muitos especialistas tratam sobre esses assuntos na internet e cada um deles afirma uma coisa. Quase ninguém ensina a verdade, parece que ninguém entende a verdade. Mas e a Bíblia? O que ela ensina sobre isso? O propósito dessa reflexão é ensinar para cristãos e ímpios o verdadeiro significado de o mantimento na minha casa, que é a casa de Deus. Esse é o título dessa nossa reflexão. E você, o que acha que é esse mantimento? São alimentos? São dízimos, ofertas? Deixe a sua opinião nos comentários. E aproveite para curtir e compartilhar. Assim mais pessoas poderão conhecer essa mesma verdade. Em João 8, 31 e 32 diz assim: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Especialmente falando a cristãos, nós lembramos que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então ouçam a palavra de Deus. A palavra certamente dará a resposta. E a resposta é clara, não tem nada a ver com as opiniões desses especialistas de internet que nós citamos. Especialmente esses que andam ganhando um bom dinheiro fazendo lives na internet. Sejam eles teólogos, pastores, curiosos e até apóstolos. Para desacreditar a palavra de Deus aparece de tudo. Você pode até não perceber, mas quando eles buscam versículos bíblicos isolados para selar as suas afirmações, que acabam contrariando a própria Bíblia, eles o fazem de uma forma incorreta e incompleta. Apenas aquilo que serve aos seus propósitos e às suas afirmações. Leiam o texto de Isaías 59, versículo 11 a 15. É um texto perfeito para nós entendermos por que essas coisas acontecem. A palavra também ensina, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. A primeira coisa que nós percebemos é que o alvo deles não são os cristãos. Eles falam sempre para aqueles que só se preocupam com o imediato. Para essas pessoas, o dinheiro, o bolso, é o que tem de mais importante nesse mundo. Então esses especialistas falam e ensinam aquilo que o ímpio mais quer ouvir. Gente, dar o seu dinheiro não. E falando o que o povo quer ouvir, eles encontram muitos seguidores para as suas heresias. É aqui que entra Mateus 24, 24. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso significa que não. Os escolhidos não se deixam enganar. Lembrem-se do que Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Isso está lá em João 18, 36. E nós estamos vivendo aqui como peregrinos. O nosso reino como filhos de Deus também não é aqui nesse mundo. Isso significa que esse apego exagerado às coisas materiais é pura ilusão. Vai ficar tudo para trás, assim como a carne vai ficar para trás também. E disso tudo não levaremos nada conosco. Perder a salvação por coisas que só significam ilusão, aí é jogo duro, não é? Nós devemos cuidar bem das coisas que Deus nos deu por provisão, especialmente o dinheiro, mas sem nos tornarmos escravos dele, assim como fazem os ímpios. Aquilo que Deus nos deu deve ser muito bem administrado, pois um ditado popular muito verdadeiro diz que o dinheiro não admite desaforos. Se você o desprezar, ele vai desaparecer das suas mãos. Cuide bem dele, Deus o deu para você. Se fosse para dar para os outros, ele mesmo faria. Ou você acha que ele se enganou? Você acha que ele não saberia fazer isso? Os exploradores sim é que precisam enganar você, fazendo você acreditar que os que eles dizem são coisas de Deus. E aqui nós chegamos ao mantimento. Algumas passagens bíblicas revelam que a casa de Deus, a igreja, foi projetada pelo Criador para ser mantida pelo próprio povo de Deus. Dessa forma, o mundo secular não poderá nunca interferir no modo como o Senhor vai cuidar da sua igreja, que é a sua casa perante nós, os homens. Mantimento vem de manter. O aluguel, a água, a luz, as missões, o socorro aos necessitados. E quando foi que tudo começou? Vamos fazer um breve histórico do que a Bíblia revela sobre isso. Caim e Abel foram os primeiros homens nascidos na terra. O mundo todo era só deles e de seus pais, Adão e Eva. E por que então Caim matou Abel? Porque das primícias do seu rebanho, Abel trouxe o seu melhor como oferta para Deus. Mas Caim, dos produtos da terra, fez apenas uma oferenda. Percebam a diferença que existe entre primícias e oferenda. Caim não fez o melhor para Deus. Isso tudo está lá em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 7. Das primícias de Abel, o Senhor se agradou, mas da oferenda de Caim não.
Não apresente uma oferenda para Deus, pois ele não se agradará dela, mas sim das suas primícias. Deus precisava dessa oferta? Serviria ela de alguma coisa para Deus? Parece que não, mas sim. Serviria para selar a submissão dos homens aos planos de Deus. E o tempo passou. Num belo dia, Abraão encontrou com Melquisedeque, rei de Salém, que prefigurava a figura do Cristo. E o que Abraão fez? De tudo, Abraão deu o dízimo. Assim como Abel, lá no início, apresentou as suas primícias, agora Abraão apresentou o dízimo, que também era as suas primícias. Cabe aqui dois alertas. Primeiro, não se deixe levar por conversinhas de quem procura na Bíblia por brechas na palavra para poder fugir da sua responsabilidade de ser fiel a Deus. Você se desviará das primícias e só conseguirá fazer oferendas. Seja Abel e não Caim. Segundo, por um bom tempo depois de Abraão, ainda não existiu a nação de Israel. Portanto, a lei de Moisés também não existia, ainda não havia sido criada. Então, dízimo não é obra da lei. E não é só para o povo de Israel. Moral da história. Primícias e dízimos não tem nada a ver com Israel, tem tudo a ver com a vontade de Deus. Lá na frente da história, quando chegou a lei para Israel, ficou estabelecido que o templo, a casa de Deus, seria mantida pelos dízimos e pelas ofertas do próprio povo de Deus. Vejam bem, se os governos do mundo mantivessem a casa de Deus, há muitos séculos já não existiria mais nem judaísmo e atualmente nem cristianismo. As tentativas de desviar a atenção do povo de Deus da responsabilidade que ele atribuiu aos seus filhos sempre foram prioridade de Satanás e hoje, mais do que nunca. A ideia é destruir a igreja. Não faça parte disso. Com o Novo Testamento, a nova e eterna aliança que o Filho de Deus selou através do cristianismo, surgiram novas fontes de ataque para acabar com a fonte de sobrevivência das igrejas. Especialistas de Araque, falsos, dizem que Jesus não deixou nenhuma orientação sobre dízimos e ofertas. Mas é muito fácil citar as referências que a palavra nos trouxe sobre isso. E você pode até escolher. Veja, primeiro, Mateus 23, onde o Senhor diz: dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Essa é uma confirmação de que Jesus não era contra dar os dízimos e as ofertas. Ele era contra a frieza do coração com que as pessoas desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Bem, agora, com apenas duas opções entre várias menções que o Evangelho de Jesus nos traz, todos nós temos a oportunidade de agir exatamente como desejarmos para agradar a Deus. É só escolher por qual desses dois caminhos preferimos seguir. Vocês já viram como a igreja está corrompida hoje em dia? Só mesmo um louco seria capaz de dar tudo o que tem para uma igreja que a cada dia se corrompe mais e mais, e nada devolve para os seus fiéis. Muitas vezes nem mesmo uma cesta básica. Por isso, e por o Evangelho afirmar que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, Mateus 24:12. Leia Mateus 24, do 10 ao 13, o texto é bastante esclarecedor. E por todas essas coisas, ao agir com prudência, evitaremos ser enganados. Basta apenas ser cuidadosos. Lembremos-nos de que a única competência para examinar se a igreja é de Deus ou não é exclusivamente nossa, é sermos bereanos. Você não encontrará Jesus pregando pessoalmente em igreja nenhuma, mas você encontrará igrejas onde o Espírito Santo fala através de legítimos homens de Deus. Ore, peça direção a Deus e faça a sua parte. Fuja de tudo o que tem aparência de maligno, de engano, de exploração. E entenda de uma vez por todas. Primeiro, excelentes igrejas são colocadas a cargo de homens que podem falhar, cometer alguns erros, mas Jesus sempre soube disso e não exigiu perfeição. Pelo contrário, ele nos aperfeiçoou constantemente. Segundo, a responsabilidade de não alimentar os lobos disfarçados de ovelhas, ou seja, as más igrejas, as sinagogas de Satanás, que só existem por culpa dos maus cristãos que se posicionam contra o que é bom e a favor do que não presta. A responsabilidade é toda sua, que é um cristão legítimo.
Sem dúvidas, os bons cristãos só se identificam com boas igrejas. Só os ímpios que procuram facilidades e promessas oferecidas pelas igrejas ímpias. Que Deus abençoe a todos nós e abra o nosso entendimento para que essa palavra faça morada no nosso coração, hoje e sempre. Amém.